Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Depois de muito tempo sem gravar, vamos bater um papo aqui sobre o efeito do dólar na nossa vida, né? Então, o que eu gostaria de falar assim? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se não existisse dinheiro, como que os países iam trocar a sua riqueza, né? A riqueza que cada um produz? Então a gente pegaria, por exemplo, que o Brasil ele trocaria minério por iPhone, por exemplo. E você há de concordar que o valor agregado num iPhone é muito maior que o valor agregado no minério. Então você precisa produzir muito minério para comprar um iPhone. Isso já explica de antemão uma frase que sempre as pessoas falam, que o americano trabalha por 5 brasileiros, que é uma mentira. O americano ele gera 5 vezes mais riqueza do que o brasileiro, porque o Brasil na média gera minério, petróleo e produtos básicos, e os Estados Unidos já estão lá na frente, fabricando muito avião, fabricando muito iPhone, fabricando a ponta tecnológica que a gente tem no mundo hoje. Então vamos pensar o seguinte: qual que é o legal de a gente ver o efeito do dólar? Qual que é o país que tem a maior inflação do mundo? Então a gente vai pegar aqui, vou até mostrar que é a Venezuela, já taxa de inflação. Então a Venezuela é o país que tem a maior inflação do mundo. A última inflação foi 2.665%. Beleza? Agora vamos tentar entender o seguinte: o que faz o país ter uma inflação tão alta então igual a Venezuela? O pessoal fica falando muito, você vai ver assim, a relação entre a dívida e o PIB é um negócio que tem que tomar muito cuidado, a carga tributária do país atrapalha, faz o país ter inflação, atrapalha o país de gerar riqueza. Pois bem, então vamos olhar. Em tese, se tudo isso que as pessoas estão falando é verdade, a relação dívida-PIB da Venezuela tem que ser um negócio astronômico e a carga tributária da Venezuela também tem que ser uma coisa astronômica. Então agora a gente vai olhar qual que são esses dois indicadores aí que o pessoal bate tanto no mundo econômico aí, né? Bom, eu peguei aqui a lista. Essa aqui é a relação entre dívida e PIB. Né? Isso aqui é um dado, se eu não me engano, é de 2017. Mas isso já ilustra bem. Por exemplo, o país com a maior relação dívida pública pelo PIB é o Japão. E a gente vê que ele tem 237% de dívida em relação à riqueza que ele gera. E eu acho que o Japão não é um exemplo de país que a gente fala assim, pô, ninguém quer ir para o Japão. Já a Venezuela, vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl F, a Venezuela tem 38,9%. Aí você vai entrar numa questão de perfil de dívida, se é mais de longo prazo, de curto prazo, mas o que eu quero explicar é o seguinte: se a inflação está tão ligada a essa relação dívida-PIB como se fala por aí, a Venezuela tinha que estar lá em cima, ela não está, certo? Outra coisa que as pessoas falam então é a carga tributária. E vamos dar uma olhada então. Por exemplo, o pessoal fala assim, quanto menor a carga tributária é menor. Vamos ver quais são as menores cargas tributárias: Azerbaijão, Kuwait, Guiné Equatorial, Omã, Líbia, Chad, Bahrein. Assim, eu não conheço muito, as pessoas estão loucas para ir para esses lugares, né? Não acredito que eles sejam grandes exemplos aí de países que estão em um super desenvolvimento. O que quer dizer que o dinheiro que o Estado arrecada, ele tem que ser bem gasto. Independente, existe realmente a partir de X% você vai sufocar todo mundo, mas depende de quem você está tirando o dinheiro e aonde que você está investindo esse dinheiro, certo? E se você pegar empresas, por exemplo, uma empresa que é muito boa, muito falada, ela tem uma relação dívida-PIB altíssima, que é a Klabin. Só que a Klabin, essa dívida que ela pega, ela faz excelentes investimentos num material que é altamente demandado, que é papel e celulose. Então não há um grande problema nisso. Se você está se endividando para gerar riqueza, você vai ter um caminho bom a trilhar. Já se você está se endividando para ficar pagando funcionário, pagando os seus custos, aí não, aí você não está fazendo um bom endividamento. Então vamos pegar aqui, já vou filtrar aqui para vocês para a gente buscar a Venezuela. A gente vê que a Venezuela tem 25%
ela cobra 25% de carga tributária, então de cada R$1 que ela gera, 25 centavos ela tira imposto. Ela tira até menos que os Estados Unidos, que tem 26,9. Só para a gente ter uma noção que efetivamente também a carga tributária ser muito baixa não quer dizer que isso faz o país ser maravilhoso. Isso já quebra muito, por exemplo, esse papo do pessoal anarcocapitalismo que diz que o Estado não devia existir. A gente viu lá em cima os estados que têm baixíssima carga tributária em relação ao PIB, quem são esses, né? Então, o que eu acho sempre é, se o Estado tivesse endividando para criar mais riqueza, entendeu? Ou seja, para produzir mais a riqueza que ele produz hoje, ou para modernizar a riqueza que ele produz, ele vai ter um bom caminho a trilhar para enriquecer a sua própria população. Bom, então, o que faz o país ter essa inflação tão alta? Vai ser a riqueza que o país produz ou não produz e a sua taxa de juros. Então vamos pensar o seguinte, você é um cara, essa aqui é uma cena do filme do Jorginho Guini, que é um playboy aí brasileiro que foi riquíssimo e depois quebrou porque ele nunca trabalhou, ele só herdou, né, era um herdeiro riquíssimo e tudo mais. E essa cena aí é ele se arrumando todo bonitinho para ir pedir um empréstimo no banco. O gerente até recebeu ele bem e tudo mais, só que o que o banco quer saber para saber se ele vai te dar um empréstimo? Se você tem capacidade de honrar aquele empréstimo, certo? Então, se você também pega uma pessoa que vai mal arrumada para o banco, mas quando o gerente pegar a conta daquela pessoa e olhar, por exemplo, que ela tem muito dinheiro, que entra muito mais dinheiro que sai, o tratamento vai ser outro. A princípio, ele vai até olhar e desdenhar daquela pessoa, mas se ele vê a conta bancária e vê que entra muito dinheiro e sai pouco, ele vai tratar essa pessoa muito bem, vai mudar totalmente o tratamento. Hoje, o que o Brasil faz? Ele quer dar uma roupagem bonita, quer fazer igual o Jorginho Guini, quer botar uma roupa bonita e ver se consegue um empréstimo no banco. Só que no fim do dia, o banco vai querer saber o seguinte, você está gerando mais riqueza ou está gerando menos riqueza? Então, vamos pensar o seguinte sobre o efeito dólar. O preço na Venezuela, a inflação é tão grande assim, a gente vai ver que em dólar não, certo? Vamos dar uma olhada então agora nos preços em dólar na Venezuela. Tanto é que, eu só lembrando aqui, eu fui 2 vezes, fiz 2 viagens para o mesmo país, né, no caso na Argentina, e a primeira vez que eu fiz o dólar estava 1,60 e a segunda estava 2,70 mais ou menos. E eu vi que o poder de compra meu quando eu fui lá na Argentina com dólar 2,70 era muito menor, mas que tudo em dólar estava no mesmo preço. E a Argentina, inclusive, se você olhar também, ela tem uma carga tributária menor que a brasileira em relação ao PIB, um endividamento menor, e nem por isso eles estão melhores que a gente. Então vou passar para vocês o seguinte, como são os preços em dólar na Venezuela? Então eu peguei o seguinte, na Venezuela, quanto custa em dólar a cerveja nacional? Ó. A gente vê que ela custa $1 e a cerveja importada custa $2,50. Se a gente olhar a cerveja importada nos Estados Unidos custa $2,82 e a nacional $2,39. O que quer dizer que a cerveja é mais barata na Venezuela em dólar do que nos Estados Unidos. Isso quer dizer o seguinte, que quem tem a moeda mundial, que é o dólar, a reserva de valor hoje mundial, é que manda no país. Tem até um caso de um amigo meu que foi uma vez em Cuba, lá ficar nos resorts tal de Cuba, e ele falou que ele conhecia um americano lá que falou que ia lá todo ano. Ele falou, pô, me matei para ir. O cara falou, não, para mim custa $1.000 sempre vim para cá. Só que se o dólar estará R$5, para a gente custa 5.000. Então, esse é um efeito. Se você quiser viajar para fora, se você quiser comprar qualquer coisa que não é fabricada no Brasil, se o dólar estiver muito alto, esse preço automaticamente já vai ser corrigido. Porque o cara não vai colocar produto aqui para ter prejuízo, né? Então, quando eles falam assim, não pode imprimir muito dinheiro? Realmente você não pode imprimir muito dinheiro. Por quê? O que lastreia o poder da sua moeda? É a riqueza que vai lastrear. A riqueza que você produz que vai lastrear, que vai dar real valor para a sua moeda. Se você descolar muito isso, o que vai acontecer?
lembra aquele exemplo, a gente está pegando minério e comprando dólar, só que aí de repente entrou moeda, ó, vendendo minério para comprar iPhone, aí de repente entra moeda. Quando você imprime muito dinheiro, muito além da riqueza que você está aumentando a geração, você entende que a renda das pessoas, se você fizer uma média da quantidade de dinheiro que tem pela quantidade de pessoas que existe, por mais que esse dinheiro não vá ser distribuído igualmente, ele vai para algumas pessoas, normalmente para o Estado, que ele vai, em tese, ele vai querer imprimir dinheiro para fechar as contas dele, fechar o balanço dele, esse dinheiro vai comprar alguma coisa. Como você não está aumentando a sua produção de riqueza aqui, do seu lado, você tem dinheiro que vai comprar mais riqueza do outro lado. Se está entrando mais dinheiro, mais riqueza do outro lado, você está comprando riqueza de fora e você compra isso em dólar, vai sair mais dólar do que está entrando, porque você não consegue produzir mais riqueza na velocidade que o Estado está imprimindo moeda. Então, isso vai aumentar a capacidade do Estado normalmente comprar, importar, só que chega uma hora que você desequilibrou demais o seu balanço de transações correntes, que é quanto você importou, a diferença entre o que você importou e o que você exportou. Se você importou muito mais do que você exportou, você desequilibrou essa balança, né? Então vamos lá. O que eu falei? O Brasil, o dólar, então, ele é uma função da riqueza que você está produzindo e da taxa de juros que você tem no seu país para financiar a sua dívida. Então pensa o seguinte, tanto é certo isso, o pessoal fala, não, precisa da confiança, sempre falam em confiança, mas a grande verdade é que, se você olhar o Brasil lá antes do Plano Real, era uma desconfiança gigante em cima do país, certo? E o que foi o Plano Real? Você tinha uma inflação de mais de 1000% ao ano. Então não existia confiança nenhuma no Brasil. E o Brasil já tinha feito vários planos econômicos que deram errado. Qual que foi a grande tacada do real? Eu vou colocar os juros no máximo que eu puder, mais alto, para conseguir trazer capital externo para financiar minha dívida. Vai entrar muito dólar e eu vou botar o dólar 1 para 1 com o real. Quem quiser subir preço não vai conseguir subir porque vai entrar produto de fora segurando o preço. Esse foi o Plano Real basicamente. Então, o que acontece? A gente já vê o seguinte, se você colocar uma taxa de juros muito acima do que o mercado está pedindo, o dólar vai cair. Só que o que acontece quando o dólar cai? Se o dólar cair muito mais do que ele deveria, a riqueza que vem de fora fica muito barata. E se ela fica muito mais barata do que ela deveria ser, porque não está mais refletindo a riqueza que a gente gera, a gente vai acabar destruindo uma parte dessa riqueza que a gente gera aqui. Então vamos supor que o Brasil fabricasse, tivesse o carro brasileiro, por exemplo, lá na Gurgel. Se você jogasse o dólar muito embaixo, os carros de fora iam entrar muito baratos. E cada vez mais, se o dólar está a 2, o carro vai entrar a 10 mil dólares, ele entraria a 20 mil reais. Se o dólar ficar 1, ele entra a 10 mil reais. E não tem como o cara que está aqui competir se você baixar o dólar demais, entendeu? E você mata uma indústria. E você só vai conseguir manter aquilo que você é extremamente competitivo. E vamos pensar aqui, né? Vender minério nunca vai deixar o nosso país rico. Por mais que a Vale seja a empresa que produz o minério mais barato do mundo, tem a melhor qualidade do mundo, ela nunca vai conseguir, o Brasil nunca vai conseguir produzir minério suficiente para possibilitar que todo mundo tenha iPhone aqui, por exemplo. Então, o Brasil ele sempre busca esse atalho, que é a taxa de juros para controlar a cotação do dólar, em vez de tentar fazer o quê? Criar mais riqueza, que é a balança de transações correntes. Vamos dar uma olhada mais ou menos nisso tudo que eu falei com os indicadores aqui agora. Antes da gente passar para essa parte, só queria mostrar para vocês o seguinte. Por que a Venezuela está cada vez pior? Então eu peguei aqui o que ela produz que ela consegue vender para fora. Aqui é um estudo que foi feito e mostra o seguinte, que em 2004 ela exportava 59% da pauta exportadora dela, era extração de petróleo e gás natural, e 18% era produtos derivados de petróleo, gasolina, diesel e, sei lá,
e outros derivados. E a gente vê, por exemplo, que em 2009 ela passou a ter 68% de pauta exportadora de extração de petróleo e a fabricação de produtos derivados de petróleo também. Então ela ficou cada vez mais dependente de um produto só. E a gente sabe que petróleo é commodity e commodity varia com o tempo. Na crise de 2008, pré-crise, o petróleo estava a $110. Ele chegou a 30 naquela crise. Na crise agora do corona, que na verdade a crise foi gerada nem tanto por causa de lockdown e tudo mais, tanto que a gente tem lockdown hoje e não está acontecendo isso, foi por quê? Porque os países lá do OPEP falaram, eu não vou reduzir minha produção, já que a atividade mundial diminuiu. Então vai ter menor demanda por petróleo. Se eles tivessem feito um acordo de reduzir a produção de petróleo para que o petróleo não desabasse, não teria tido o crash que teve do corona. Então o que a OPEP falou naquela? Falou, não, eu vou manter minha produção e o preço do petróleo desabou. Aí todas as empresas de petróleo desabam, aí um monte de commodity começa a cair e assim vai girando o mundo. Então a gente vê o seguinte, a Venezuela, em vez dela tentar modernizar a sua pauta produtiva exportadora, ela foi deixando ficar cada vez mais dependente de petróleo. Provavelmente porque ela manteve um dólar lá muito tempo abaixo do que o dólar deveria ser. E foi matando o restinho de indústria que ela tinha. A metalurgia de metais não ferrosos saiu de 3,3 para 1,9. Tudo que não era petróleo foi caindo e o petróleo foi só aumentando. Se você depender só de um produto, se esse produto cair, quer dizer, você fabrica muito pouca coisa lá para conseguir suprir a demanda do povo. Se o petróleo cair, por exemplo, igual caiu de 120 para 30, o país quebra. Não tem como ele... Imagina que você diminui metade do seu salário, diminui metade do faturamento de uma empresa. Ela não tem o que fazer, ela quebra. E fica assim por muito tempo. Então, e a Venezuela foi imprimindo dinheiro. E o que acontece? Ela começa a arrecadar menos, se o petróleo cai. Se ela arrecada menos, o que ela faz? Ou ela tem que tentar se endividar para modernizar e criar mais riqueza, ou ela vai ter que cortar gastos. Não, o que eles fizeram? Começaram a imprimir dinheiro para fechar as contas. Aí você tem o colapso que é a Venezuela. Tanto é que hoje, como o petróleo subiu, voltou a subir, você já nem vê mais tanta notícia de Venezuela se dando mal. No fim, a gente tem que entender a parte econômica, que é a parte econômica que manda em tudo. Se a economia for bem, o presidente pode fazer o que ele for, que ele não cai, o presidente se mantém no poder. E se a economia for mal, se ele desrespeitar os sinais de mercado e fizer isso por muito tempo, uma hora a conta chega. Vou mostrar para vocês então aqui, esse gráfico é da pauta exportadora brasileira, que é um gráfico lá do Banco Central, que mostra que esse marrom, esse azul e esse laranja aqui é o que a gente exporta de commodity. A gente vê que isso aí cada vez cresce mais e vai comprimindo o resto, que são os manufaturados e são os manufaturados, aqui é para os principais parceiros e outros para os demais parceiros. Então a gente vê que se cada vez mais a gente depender de commodity, a gente sabe que commodity oscila, mais vulnerável o país fica a crises externas, certo? Então o país, na verdade, ele teria que ir em direção a tentar remodernizar a sua economia e depender menos de commodity. Ninguém vai ser rico fabricando commodity. Isso aqui mostra muito bem o desequilíbrio que eu falei lá da balança corrente, que é exportação versus importação. O que a gente tinha? Que o governo do Lula vai falar, não, que foi maravilhoso? Não. Aconteceu o seguinte, tá vendo quando a gente conseguiu finalmente estar positivo aqui nas transações correntes? Eu vou mostrar por quê. Porque quando o Lula assumiu, o minério estava aqui embaixo e o minério foi lá para o alto. E assim todas as commodities fizeram isso. Tudo que o Brasil vendia quadruplicou, quintuplicou de preço. Aí a conta fechou. E ainda teve uma outra questão. Existe uma coisa chamada Risco Brasil, que é isso aqui. Esse aqui é o mercado falando o quanto ele quer que nossa taxa de juros seja maior que a taxa de juros americana para financiar nossa dívida, trazer dólar para financiar nossa dívida. Então, em tese,
se o Brasil quisesse ser sério, ele nem precisaria ter reunião de Copom, ele simplesmente obedeceria isso. Ele veria qual que é a taxa de juros americana, somaria com isso aqui está em 200, quando fala 294, por exemplo, ele quer que seja 2,94% acima da taxa americana. Então hoje a gente pega que o último valor foi 299, então ele quer que esteja 2,99 acima da taxa americana. A taxa americana está 0 a 0,25, então nossa taxa aqui teria que ser 3,25, e hoje ela está 2,75 e ficou muito tempo abaixo. Quando fica muito tempo abaixo, o que acontece? O capital sai. Ninguém está financiando dívida brasileira aqui. Aí o que acontece? O dólar fica muito mais caro do que ele devia ser. Quando o dólar fica muito mais caro, cria um desequilíbrio na oferta de produtos dentro do país. Então, se o dólar muito mais baixo, ou seja, o que o Lula fez? Na época ele tinha um risco Brasil, que era para ter uma taxa de juros de 5%, 6%, ele botou a 14%. E o dólar ficou 1 para 1 quase, com 1,40, 1,50. E com o dólar 1,50... o aço fica mais barato, porque o aço é cotado em dólar, o minério aqui dentro fica mais barato, o petróleo aqui dentro fica mais barato. E se a gasolina fica mais barato, sobra mais dinheiro para a pessoa consumir outra coisa. Se o aço fica mais barato, o carro fica mais barato. Tudo que vem, a parte eletrônica do carro, é cotado em dólar, ela vem lá de fora. Então tudo isso fica mais barato. Então se o carro fica mais barato, mais gente vai comprar carro. As montadoras começaram a todas expandir fábrica aqui, mas isso é sustentável? Não. Porque você começa a matar as outras indústrias que você tinha aqui, porque ela não consegue competir com coisa que vem da China com dólar a 1,50, por exemplo. Então você fica cada vez mais dependendo de commodity. E quando as commodities resolvem cair, porque é cíclico, porque quando a commodity também sobe muito, o que ela faz? Ela pressiona a inflação do mundo inteiro. Entende? Se o minério fica $200, ele pressiona o preço do aço, isso vai pressionar o preço de veículo no mundo inteiro, vai pressionar um monte de preço. O petróleo vai subir porque vai pressionar o preço de gasolina e vai pressionar o preço logístico, vai aumentar o custo de todo mundo e vai dar uma inflação. O medo é a inflação sair do controle. Por quê? Se a inflação sair do controle, o cara que vende, ele já imagina uma inflação que vai vir mês que vem, ele já vende antes. Ele já antecipa a inflação que ele está esperando que vai vir. E se isso sai do controle, é muito difícil voltar. Então, assim, no governo Lula, ele botou os juros muito mais altos do que devia. Não houve criação de riqueza, não teve grandes reformas que você aumentasse a capacidade do povo consumir, ampliar o mercado para criar novas empresas aqui. E chegou a conta. Quando as commodities caíram, a Dilma estava na contramão, quer dizer, as commodities caem, a gente vê, por exemplo, que o risco Brasil aumentou muito aqui, nessa época aqui, que foi mais ou menos em 2009. Se a gente pegar aqui 2009, o risco Brasil aumentou, a gente vai ver que em 2009 o preço do minério caiu. Então, o risco Brasil ele não vai ser função do presidente ou do governante da vez, ele é uma função do que o Brasil vende, qual que é o preço que está isso no mercado internacional. E como a gente viu ali que o Brasil vende commodity, se a commodity ficar cara, o risco Brasil cai. Se a commodity ficar barata, o risco Brasil sobe. Tanto é que se você pegar, a gente vai ver que o petróleo voltou a subir, o risco Brasil caiu. O minério voltou a subir, o risco Brasil caiu. E a gente vê que a nossa dívida só está aumentando. Então não é exatamente uma função da dívida. Ele quer saber o seguinte, está entrando mais dólar ou está saindo? Então a gente vê aqui, ó, o risco Brasil estava lá em cima no auge da crise, porque o petróleo desabou, o minério caiu. Quando essa coisa volta a subir, o risco cai. O risco Brasil vai ser sempre função do que o país vende. E o país vende commodity, se a commodity cair, o risco Brasil vai aumentar. Guarde isso. E se a gente ficar brincando ou de colocar os juros muito mais baixos que o risco Brasil para jogar o dólar lá em cima e fazer uma inflação subir, a gente já vê que o GPM está 30%, isso acaba com a capacidade do povo consumir. Você pensa, por exemplo, também, por que o preço do arroz subiu? O preço do arroz subiu porque o dólar ficou muito tempo muito caro e o cara que vendia arroz aqui falou, peraí, eu vou vender arroz aqui a R$15 ou a R$25 lá para fora? Aí ele começa a vender lá para fora e começa a faltar arroz aqui. E ele fala assim, eu só aceito vender aqui a 25.
entende? Então, assim, o dólar é uma questão central da economia que o país deve levar muito mais a sério do que ele leva. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, chegando ao final do nosso vídeo aqui, qual que é a nossa conclusão? Dólar alto é bom ou é ruim? O dólar, ele não tem que ser alto nem baixo, ele tem que refletir a riqueza que o país gera. E ele só vai refletir essa riqueza que o país gera se você respeitar a taxa de juros que o mundo está pedindo para o país. Então, vamos lá. Dólar muito baixo vai fazer chegar produto aqui muito mais barato do que deveria. A gente não tem riqueza para pagar isso aqui e ele está chegando barato porque a gente está botando juros lá em cima. Inclusive o Plano Real, na verdade, nunca terminou porque ele envolvia depois fazer várias reformas estruturantes para aumentar a capacidade do Brasil crescer e criar riqueza, e isso nunca chegamos a fazer. A gente só ficou brincando de subir, deixar os juros lá em cima para deixar o dólar baixo. E se o dólar for muito alto, ele vai criar uma inflação. Se estiver muito acima da riqueza que a gente gera, ele vai tirar a riqueza do país. Porque o cara vai falar, pô, peraí, eu não vou ficar vendendo para cá a preço baixo, se eu posso vender para lá a preço alto. Ele desequilibra, ou seja, o produtor ele para de exportar o excedente, ele exporta muito mais do que o excedente. Quer dizer, ele fabrica o que a população aqui consegue consumir e exporta o excedente. Se você tiver um dólar muito mais alto, ele vai exportar muito mais do que ele deveria e vai fazer subir o preço. E se os preços sobem e a geração de riqueza não está subindo, a renda do povo diminui, porque a inflação vai comer a renda e o pessoal não vai conseguir mais vender. Quer dizer, se o arroz custa 15 e agora está custando 25, é 10 reais a menos que aquele cara que ganha um salário mínimo vai poder consumir. E a mesma coisa que explica também a saída das empresas automotivas que estão saindo do Brasil. O cara imaginou, foi ampliando produção, porque com dólar a 1,50 todo mundo conseguia consumir muito mais, e falou, pô, vou ampliar minha produção. Ele ampliou. Quando o dólar vai e sobe, a capacidade das pessoas de comprarem o carro diminui, porque gera uma inflação, que a gente já viu. Os custos dele também vão aumentar, porque o preço do aço vai aumentar, porque o aço é cotado em dólar, o minério é cotado em dólar. As peças que ele importa para colocar no carro são cotadas em dólar. E então ele vai ter que aumentar o preço do carro. Se você pegar eu estava até vendo, o Sandero custava 40 mil, hoje custa 67 mil. A 40 mil mais pessoas conseguem comprar um Renault Sandero, a 67 mil são menos. Então ele ampliou aquela produção achando que, já tentando antecipar que a capacidade do pessoal de comprar carro ia cada vez mais aumentar, a capacidade diminuiu, o custo dele aumentou e ninguém é benevolente de ficar fabricando carro para dar prejuízo e o pessoal vai embora. Falou, não, aí eu faço o seguinte, eu tenho uma fábrica lá fora, se você quiser comprar, compra. Eu estou produzindo para exportar para o mundo. Aí nessa isso explica também, por exemplo, a Ford ficou na Argentina e não ficou aqui, porque lá na Argentina eles têm os carros de exportação, lá eles fabricam para exportação. Aqui não, aqui eles estavam pensando no mercado interno. Tanto é que fabricava Ford Ka, fabricava carro popular aqui. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos aí o efeito do dólar na nossa vida. Quem se interessar pelo curso aí que eu tenho, eu falo sempre no final do vídeo, que é um curso para ensinar você a enxergar quando as pessoas estão muito eufóricas na bolsa e estão aceitando qualquer ação a qualquer preço e a gente está muito próximo de um colapso. E quando determinados indicadores mostram para a gente que o colapso tá questão de tempo, ligou aquela contagem regressiva, eu vou deixar o link na descrição. E no primeiro comentário fixado, quem tiver interesse pode falar comigo, até explico melhor depois no comentário. Tem lá também montagem de carteira pelo método Graham, que é para pegar ações que estejam muito descontadas em relação a lucro e valor patrimonial. Falo bastante também de ciclo econômico, para a gente identificar as fases do ciclo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative as notificações. E por hoje é isso. Muito obrigado.